Olá, meus alunos, tudo bom com vocês? Hoje, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes, professor de História, e hoje a gente vai entrar na aula número 15 do ensino fundamental do 8º ano, com o tema Formação dos Estados Nacionais, tá certo? Então a gente vai já deixando aí na tela de vocês para a gente já relembrar comigo aí os principais fatos, tá certo? A Idade Moderna marca os maiores acontecimentos do período europeu, com as mudanças na filosofia, comportamento social, novo modelo econômico, sem dúvida a exploração de novos territórios e causas sociais, como foi a Revolução Francesa. É na Idade Moderna que começa a migração da zona rural para as cidades e com isso teremos o embrião do capitalismo, que é o mercantilismo. O comércio passa a ser um fator que irá trazer tanto para a Europa como para demais continentes, na América e na Ásia e na África, o fortalecimento econômico comercial entre os colonizadores e colonos. Então a gente está vendo que a partir do século XV, quando há a extensão e a expansão marítima dos territórios europeus para o continente americano, africano e asiático, a gente está vendo aí uma mudança, né, econômica, social, que vai marcar aquela sociedade, certo? E aí a gente vai começar a entender o novo conceito que é o Estado Nacional. Vê na tela para a gente acompanhar a leitura. E aí a gente vai acompanhar a leitura na tela de vocês com o seguinte termo. O Estado absolutista surge num processo de formação do Estado moderno, ao mesmo tempo que a burguesia se fortalecia. Durante a Idade Média, os nobres detinham mais poder que o rei. O soberano era apenas mais um entre os nobres e deveria buscar o equilíbrio entre a nobreza e seu próprio espaço. Durante a transição do feudalismo para o capitalismo, houve a ascensão econômica da burguesia e do mercantilismo. Era preciso outro regime político na Europa centro-ocidental que garantisse a paz e o cumprimento das leis. Por isso, surge a necessidade de um governo que centralize a administração estatal e desta maneira o rei era a figura ideal para concentrar o poder político e das armas e garantir o funcionamento dos negócios. Como assim? Bem, o Estado, né, ele precisava, sem dúvida, que para essa burguesia que estava em exceção econômica, a burguesia precisava de, primeiramente, segurança, né, para manter aquele território sob o domínio e, sem dúvida, a economia girar. 2, ele precisava de um comandante. Então, o rei, na verdade, ele vai ser um chefe maior que vai comandar aquele estado. Então, é ele que vai ser responsável pela criação de impostos, pela criação de leis, né, pelo funcionamento do estado. Para isso que o Estado Nacional Europeu, com essa nova ideologia do mercantilismo, ele surge para que o rei supra essas necessidades. Garantir a burguesia, a expansão territorial. Então, quando há expansão, né, principalmente marítima, que vai gerar para a Europa, né, novas matérias-primas, comércios, né, precisa de uma pessoa que simplesmente vá lá e dê conta na organização desse Estado. E é por isso que o Estado vem para suprir a necessidade dessa questão que está tendo na. Tá certo? Então, na tela para a gente ver esse grande Estado europeu. Primeiro, a gente vai ter o rei, né? Então, o rei ele vai, sem dúvida, comandar todo o Estado europeu. Segundo, a gente vai ter um total conceito, né, da questão que o rei que vai mandar em tudo, né? Então ali você está vendo a figura do rei e da rainha, né, a famosa classe, e a rainha com sua coroa também mandando em tudo. Então ele vai ter o controle total do Estado, tá certo? Nesse meio tempo ele vai ter também as decisões da nação. Como assim, professor? A decisão da nação. Então tudo passa por ele.
Então ele vai decidir imposto, criação de lei, como já está ali embaixo, né, organizar as leis, e o fortalecimento de sua nação. Então ele precisa fortalecer a nação dele, que é justamente essa. Né? Fortalecer essa nação é ter um exército poderoso, para que não haja invasão de outros povos naquele território. Ele precisa organizar as leis para que a sociedade cumpra esses deveres, não é? Então a sociedade precisa de lei. Sem lei, já imaginou como é que seria um Estado sem uma lei? Né? Então seria uma verdadeira algazarra. Então ele precisa manter o equilíbrio de funcionamento daquela sociedade. Deu para captar? Vamos para o próximo. A Idade Moderna marcada pelo comércio. Veja só, com o fim do feudalismo, um novo modelo econômico aos arredores dos antigos feudos, surge com isso o comércio e vai ganhar, sem dúvida, mais força com a burguesia. A burguesia é aquela galera que vivia em torno do feudo, tá certo? Que vai ser os grandes comerciantes e eles vão ser uma nova classe social. E aí vem ganhando cada vez mais espaço e seu poder financeiro interfere nas decisões da sociedade. Com isso, uma nova jornada da burguesia europeia busca novos recursos. A descoberta do novo mundo na América fortalecerá ainda mais a Europa, criando uma economia intercontinental. Então a gente precisa se lembrar aí do seguinte fato. A burguesia, como você viu no texto, ganha cada vez mais força porque ela vai incentivar esse Estado moderno, esse Estado absolutista. Por quê? Porque é ela que está financiando a burguesia. Ela financia a burguesia para simplesmente esse Estado ganhar ainda mais força, tá certo? Além disso, a burguesia, ela simplesmente vai em busca de novos recursos. Esses recursos são matérias-primas que a gente conhece. Por sinal, o Brasil está no meio, né? Foi o grande produtor de cana-de-açúcar nesse período, principalmente no nosso estado, que vai ser o maior produtor de cana-de-açúcar em linha reta do mundo. Olha aí, ó, Pernambuco, meu país, né? E aí a gente vai ter também essa questão do comércio intercontinental, ou seja, os europeus, junto com esses estados, eles se fortaleceram economicamente, né? Porque a burguesia era de interesse dela, óbvio, que os europeus se fortalecessem ainda mais com essas questões econômicas. Vem para o Estado moderno para a gente acompanhar esse contexto. O Estado moderno surge a partir da crise do feudo. No modelo feudal não havia estados nacionais centralizados. Os senhores feudais é quem exercia os poderes políticos sobre seus domínios, sem ter que responder a um poder central estabelecido. Cada feudo tinha uma própria autonomia política. Igualmente, poderia estar submissa a um reino maior, como era o caso do Sacro Império Românico Germânico e os ingleses e o Papa. O poder dos senhores feudais era partilhado com o governo das cidades medievais autônomas, que era conhecido por comunas. Essas tinham autonomia para regulamentar o comércio, estabelecer impostos e garantir a liberdade dos cidadãos e controlar os processos judiciais. Mais uma vez na tela de vocês estão vendo aí a figura do rei, né? E sua corte ali, que vai auxiliá-lo nessa questão do novo Estado, né? Que vai ser um Estado mais moderno, é um Estado que vai ter o absolutismo, diga-se de passagem, e lá na frente, né, que a gente vai ver, vai gerar problemas de revoltas sociais, como é o caso da Revolução Francesa, que não mais aguentava sustentar os de Luís, né? O rei Luís. E aí a gente está tendo, sem dúvida, na revisão que a gente vai ver agora, para você entender, o seguinte fato. O Estado moderno, que você está vendo na tela, que é o rei e sua corte, ele vai ter o poder, tá certo? É ele que vai mandar em tudo, ele é um rei absolutista, poder absoluto. Dentro da formação desse Estado moderno, eu vou ter o clero, certo? Obviamente, quando eu falo clero, eu estou falando de Igreja Católica Apostólica Romana, junto com a nobreza. Nobreza são a galera que participa do reino, aqueles cargos que nós conhecemos, tá certo? Esses cargos ficam a critério do rei, juntamente com a burguesia.
Burguesia é essa que é uma nova classe econômica social que interfere no cotidiano de um Estado, tá certo? Então, a gente precisa, né, compreender que o poder absolutista de um rei, o clero, a nobreza e a burguesia são eles que vão interferir no Estado. O Estado moderno vai ser, sem dúvida, o que a gente vai entender. Primeiro, a gente vai ter uma expansão marítima que vai permitir, através do financiamento da burguesia, conquistas de novos territórios. Esses territórios, principalmente, será o continente americano, que eles chamam de Novo Mundo, né? Primeiro vai acontecer em 1492, com Cristóvão Colombo. Depois vem o Brasil aí, né? O nosso querido Pedro Álvares Cabral. Lembrando que não são conquistas, são invasões, até porque já existia sociedade, olha que legal, já existia sociedade, já existia povos, então não é um descobrimento, é uma invasão. Por isso que a gente usa o termo invasão, né? Principalmente aqui no nosso território. Então não é descobrimento. Então esse Estado ele era desorganizado, certo? Então o que esse Estado ele fazia? A desorganização, né, política estrutural. Então o que é que fez? A burguesia só, a gente precisa de uma pessoa que controle o Estado. Então vai ser o rei. Segundo ponto, esse rei vai fortalecer o Estado. Então, qual é o fortalecimento desse rei? Sem dúvida, um império, um exército forte, né? Então, eu preciso de um exército forte para poder conquistar e proteger ao mesmo tempo. Então, eu preciso desses dois aspectos, certo? Terceiro ponto, a criação de leis para que a sociedade entenda o que é pagamento de imposto, os deveres do cidadão. Então o rei cabia isso. Então ele tinha que administrar. Então se eu tenho um Estado absolutista moderno, é para que cumpra os anseios da burguesia nesse sentido. Porque a burguesia é que financiava esses estados do rei. Quando a burguesia estava em detrito, como acontece com a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa é uma prova da crise do Estado absolutista, desse Estado moderno, dessa formação desse Estado. Por quê? Porque a Revolução Francesa era o seguinte: eu vou ter uma sociedade que estava pagando muito imposto, o Império Francês estava perdendo muita guerra, então imposto, sustentando o luxo dos reis no palácio, e a galera passando fome, desempregada. Então, tipo, a galera, espera aí, e se a gente agora começar a brigar por essa galera? Então, justamente vai acontecer essa Revolução Francesa, que vai ser justamente, por que não uma alternância de poder? E aí que vem essa questão, inclusive para nós brasileiros, né? A gente segue riscamente, né, a Revolução Francesa. Por exemplo, um Estado que tem uma Assembleia Constituinte, a gente vai ter um modelo republicano que é francês, com eleições, alternância de poder, né? Obviamente que foi com o passar do tempo isso foi aprimorando, né? Todas as ideias, ela principalmente aprimora. Em nenhum momento ela vai ser 100% eficaz logo de cara. Então ela vai sendo aprimorada. Foi o caso da Revolução Francesa. Inclusive Pernambuco vai pegar essas ideias da Revolução Francesa, que é fazer sua própria revolução no dia 6 de março de 1817, com a Revolução Pernambucana, que era justamente para se livrar do Estado absolutista português que estava dominando o nosso Estado. E aí a gente vai se tornar uma república com as ideias francesas. Olha aí que legal, Pernambuco, né? Para quem não sabe, fomos 75 dias um país, tá beleza? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu vou deixar na tela a gratidão, né? Sempre alertando a todos vocês, a pandemia não acabou. Um sinal de respeito a você, use máscara, tá bom? Forte abraço, um forte beijo, tchau e até a próxima aula. Valeu!